Olá, boa noite, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vem mais uma vez fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Como a maioria já sabe, nós este ano começamos os estudos do Evangelho desde o início. As nossas irmãs Edilaine e Emília já fizeram uma parte e eu hoje vou dar continuidade. Ainda estamos na introdução e eu vou falar hoje, na verdade vou ler e comentar conforme chega para mim aquilo que eu senti que eu tenho que comentar. É a lição 4, Sócrates e Platão, que são os percussores da doutrina cristã e do Espiritismo. Vamos abrindo então, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, por nos permitir a assistência dos irmãos espirituais, todas aquelas correntes que eu sempre falo aqui, mas hoje, para ganhar um pouquinho de tempo, não vou fazer evocação, eles já ficam convidados a participar e a nos orientar com todo o nosso amor, nosso respeito. E assim, agradecidos, vamos iniciando então com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todos poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajustar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa bendita e santa imagem. Hoje, graças a Deus pela prece maravilhosa, prece de Cáritas, e hoje também, para não perder muito tempo com a leitura, vou apenas ler um lembretinho aqui de mensagens sobre o Espiritismo. Essa daqui é do Francisco Cândido Xavier, do livro Amor e Saudade Ideal, e foi ditada por Emmanuel. O nome da mensagem é Saudade e Amor. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles sejam orvalhadas de lágrimas.
Muitas vezes a gente faz oração para nossos entes queridos que já se foram do planeta, que já estão em uma nova dimensão, e as lágrimas são inevitáveis, porque a saudade é um sentimento de amor também. Entretanto, continuando, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Recorda-os efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente. Qual se lhes estivesse atendendo a determinada solicitação? Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados a rudes provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então ao Evangelho. Vamos começar lendo aqui a parte 4, Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita e do espiritismo. Sócrates, filósofo grego considerado pai da filosofia, nasceu em Atenas por volta de 470 a.C., foi um dos principais pensadores na Grécia Antiga e fundou o que hoje conhecemos por filosofia ocidental. Seu método para ensinar os cidadãos gregos era o diálogo, onde ele usava as palavras para levar o conhecimento sobre as coisas do mundo e a essência da alma humana. Sócrates não escreveu seus pensamentos e ideais. Eles se tornaram conhecidos através das obras de dois de seus discípulos, Platão e Xenofontes. Seus pensamentos eram muito avançados para a época e por isso foi acusado de pretender subverter a ordem social, corromper a juventude e provocar mudanças na religião grega. Foi preso pela elite mais conservadora de Atenas, que temia sua popularidade e suas ideias. Foi obrigado a se suicidar em sua cela, tomando um veneno chamado cicuta. Esse é apenas um pequeno trecho do que o Espiritismo já passou na Terra até os dias atuais, que as coisas são muito mais brandas, são muito mais aceitáveis. Imagine desses que nasceram antes de Cristo até hoje, onde a gente está, quantas injustiças, quantas... O cara queria pregar o amor já, Sócrates, né, naquela época já queria que as coisas fossem certas e tal. A filosofia dele era o diálogo, conversar e explicar, e sim, enfim, sempre no caminho do bem. E aí tem aqui também o trecho Platão. Este importante filósofo nasceu em Atenas 427 a.C. e morreu em 347 a.C. É considerado um dos principais pensadores gregos, pois influenciou profundamente a filosofia ocidental. Por volta dos 20 anos, conheceu Sócrates, que na oportunidade já tinha 60 anos. Durante 8 anos privou dos ensinamentos e da amizade do mestre. Em 387 a.C., fundou uma escola de filosofia chamada Academia,
com o propósito de recuperar e desenvolver as ideias e os pensamentos de Sócrates. Suas obras mais importantes, escritas em forma de diálogos, foram Apologia de Sócrates, em que valoriza os pensamentos do mestre, o Banquete, a República, em que analisa a política grega, a ética, o funcionamento das cidades, a cidadania e questões sobre a imortalidade da alma. Platão utilizava os métodos do debate e da conservação como forma de alcançar o conhecimento. Seus alunos deveriam descobrir as coisas superando os problemas impostos pela vida. Defendia a ideia de que a educação da mulher deveria ser igual à do homem. Esse já naquele tempo já tinha uma ideia atual, uma ideia atualizada, né? Que hoje as mulheres estão aí no mercado de trabalho, nas igrejas, no espiritismo, enfim, em todos os setores, fazendo serviços iguais. Agora que vem, vamos continuando. Então aí ele começa a falar de Jesus. Pelo fato de Jesus ter conhecido a seita dos essênios, seria um erro concluir que ele utilizou ensinamentos dessa seita em sua doutrina. Também é um erro pensar que, se ele tivesse vivido em outro lugar, teria adotado outros princípios. As grandes ideias não surgem subitamente, e aquelas que têm por base a verdade sempre possuem precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Mais tarde, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar essa ideia esparsas, criando uma estrutura para a doutrina que será revelada. Em virtude da ideia não surgir repentinamente, ela já encontra espíritos preparados para aceitá-las. Assim aconteceu com a ideia do cristianismo, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios por Sócrates e Platão. Eles já sabiam que em algum tempo ia haver um espírito super puro na Terra para passar os ensinamentos da alma e deixar já encaminhada a terceira revelação, que é o Espiritismo, não é verdade? Sócrates, assim como Jesus, também não deixou nada escrito, e no mesmo modo que o mestre também teve a morte dos criminosos, foi vítima do fanatismo, por ter combatido as crenças tradicionais e haver colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e das ilusões dos formalismos. Ou seja, por ter combatido os preconceitos religiosos, Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos. Sócrates também foi acusado pelos fariseus daquele tempo, do seu tempo, que podia não ter o nome de fariseus, mas eram atitudes parecidas, né? Ele foi acusado de corromper a juventude, proclamando a crença num Deus único, na imortalidade da alma e na existência da vida futura, da mesma forma que conhecemos a doutrina de Jesus, pelo que escreveram seus discípulos. Conhecemos a doutrina de Sócrates, pelo que escreveu o seu discípulo Platão. Julgamos ser útil resumir aqui seus pontos mais importantes, mostrando a concordância das ideias de Sócrates com os princípios do cristianismo. Para aqueles que julgam ser uma profanação comparar a doutrina de um pagão com a doutrina do Cristo, respondemos da seguinte maneira:
A doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha como objetivo combater o paganismo. A doutrina de Jesus, por ser mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não será de forma alguma diminuída, e além do mais, são fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz vai por si mesma debaixo do alqueire. Ele está maduro para encarar de frente os novos ensinamentos. Tanto pior para aqueles que se recusam a abrir os olhos. Chegou o tempo de enfrentar as coisas de uma maneira mais ampla e elevada, e não mais sob o ponto de vista mesquinho e pequeno, que só diz respeito ao interesse das seitas e das castas. Então esse aqui ensinamento é chegada a hora, né, meus irmãos, da gente enfrentar, da gente falar sobre o espiritismo, sobre o espírito, sobre a alma, como alguns entendem, que eu, graças a Deus, ou sei lá se eu creio muito, muito mesmo que a vida não é só isso, tenho certeza que não é. Já tive experiências e sentimentos de que um plano superior e também um não muito superior, onde a gente muitas vezes tem que estagiar, passar por ali para aprender alguma coisa, existe sim, está aqui do nosso lado o tempo todo. E dessa forma, então, eu vou parando por aqui. Não, vou ler mais um pedacinho. As citações a seguir comprovam que Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs. Lá, né, antes do Cristo nascer, ele já sentia. Na doutrina desses dois grandes filósofos, encontramos os princípios fundamentais do Espiritismo. Aqui tem um resuminho de introdução, né? Pagão. Diz-se todo aquele que não é cristão. Paganismo. Designação dada pelos cristãos às antigas religiões politeístas dos gregos, dos romanos, dos egípcios, etc. Ou seja, religiões nas quais se acreditava em vários deuses. O paganismo, né? Se acreditava em vários deuses. Alqueire. Caixote com capacidade entre 9 e 13 quilos usado para medir cereais. Poderia ser usado como banco ou como suporte. Um caixote naquela época tinha muitas utilidades, né? Então eu vou parando por aqui com o Evangelho. Na próxima leitura, ou a Emília ou a Edilene vão retomar aqui da lição chamada Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão, onde o autor aqui, Allan Kardec, junto com os vários espíritos que dita para ele esta obra, vão nos discernindo, nos dando uma literatura limpa e bem explicada, já é um resumo de tudo o que passou na história da humanidade, né? Então aqui eles elencam um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que foram os precursores do espiritismo, né? Já naquela época já tinha uma comunicação. Vamos vibrar amor, vibrar energia positiva, vamos vibrar por todos os irmãozinhos desencarnados que continuam andando pela Terra, pelo orbe terrestre. Pedir a Deus, a Jesus, nesse momento, a Nossa Mãe Maria Santíssima, que permita as correntes auxiliadora, as correntes socorristas, resgatar esses irmãos que precisam de ajuda
para um plano de luz, um plano de escola, um plano de recuperação, onde eles possam serem tratados dignamente também na vida espiritual, como nós somos tratados aqui na vida física. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo ressurgimento dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude que está muito aflorado. Eu voltei a trabalhar há pouco tempo, muitos jovens me consultam como que é o espiritismo. Eu senti um cheiro, eu sonhei que estava preso, não conseguia gritar. Tudo isso é uma mediunidade que todos nós temos, e como o planeta não está dominado, não é isso que eu quero dizer, mas ele está sob uma grande influência de energias obscurecidas. Então eu peço a Deus, a Jesus, que possa auxiliar também. Vamos vibrar pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas. Vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz na nossa cidade, pela paz nas nossas famílias. Vamos vibrar por nós mesmos. Nesse momento quero pedir a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, que permita às correntes auxiliadoras fluidificar e magnetizar as águas que estão presentes, a fim de que todos possam receber do remédio invisível, mas o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Como nós estamos em pandemia, eu não posso deixar de ler a oração de Bezerra de Menezes, que é uma oração de cura. Nós te rogamos, Pai de justiça, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela paciência de assistir até aqui, de apreciar a leitura do Evangelho. Fiquem todos com Deus, muita paz, muita luz, muito amor. Um forte abraço. Obrigado.